Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tem um mestre, talvez o maior mestre no contexto do Vedanta que a gente teve no século XX ou o maior que a gente conhece. Procurei, agora ele vai me xingar com o nome. Ramana, como se escreve, como se fala, Ramana. A espaço, já vai aparecer aí, Maharshi. Põe aí, Du. Esse cara aí, com essa tanguinha, é talvez uma das criaturas mais fascinantes, luminosas e brilhantes e perfeitas e incríveis que passaram pelo nosso mundo. Quem sou eu? Esse livro dele é incrível também. Dá uma olhada, tem um documentário sobre ele no YouTube, antigo. Tem 2 documentários sobre ele legendados. O mais antigo é o mais legal, assim. É um documentário acho, dos anos 80, contando, e tem legendado em português. Como é o nome dele mesmo? Ramana Maharshi. Se fala Ramana Maharshi. Então, ele tinha 16 anos, olha só. A iluminação dele como foi fantástica, assim. Ele tinha 16 anos, o pai dele tinha morrido, a mãe não tinha como criar, ele foi mandado para a casa de um tio numa cidade chamada Madurai. Dizia que ele era uma pessoa muito quieta e muito bondosa, mas era um menino comum, muito bom nos esportes, corria pra caramba e tal. Aí um dia, ele ouviu o tio dele falar de uma cidade chamada Arunachala. Aí ele pensou, nossa, esse lugar existe, porque Arunachala era tipo a morada do divino. Escreve aí essa montanha que é um lugar bonito. Como que é? Arunachala. Arunachala se escreve com CH. Arunachala. Esse é um lugar que eu fui, levo as pessoas na Índia. É um dos lugares mais legais. Assim, é considerado a montanha de fogo de Shiva. Né? Ele ouviu o tio dele falar de Arunachala, aquilo causou uma grande impressão nele. Aí um outro dia ele pegou um livro contando a vida de 60 e poucos santos, chamado, acho que é Periya Puranam. Ele leu aquilo, ficou muito comovido e... Beleza, passou, ele estava sentindo essa ebulição dessa transformação. E aí um dia ele sentiu que ele ia morrer. Ele teve o que qualquer um de nós hoje chamaria de uma crise de pânico. Ele sentiu que ele ia morrer. Puta, e agora? É agora que eu vou morrer, é agora que eu vou encontrar meu fim. Só que ao invés de entrar em ciricutico, como a gente faria, ele deitou reto, tapou a respiração e fez assim: tá bem, a morte chegou. Portanto, então, o que sobra? E ele foi penetrando cada vez mais fundo nesse questionamento. Tá bem, será que eu sou o corpo agora? Que meu corpo vai ser levado, vai ser lavado, passado óleo e cremado, os meus parentes vão chorar. O que é que sobra? Será que os sentidos sobram? Será que a mente sobra? O que é que sobra? O que é que sobra? O que é que sobra? Aquilo foi o suficiente para... A mente dele, ordinária, se apagou e ali surgiu. O menino Venkataraman se tornou Ramana Maharishi ali. Entendi, ele tem uma iluminação ali. Ele é a exceção que prova a regra. Que assim, Achou, Du? A imagem? Arunachala. Com CH, né? Arunachala. Arunachala. Escreve Arunachala Hill. Hill. Enfim. E daí, cara, aquilo foi forte o suficiente para ele largar a casa dele e ir a pé até essa montanha. O irmão dele, ele começou a entrar em meditação o tempo inteiro, entrar em samadhi o tempo inteiro. E o irmão mais velho dele, vendo aquilo, ficou meio puto, falando, mano, você tá indo pra escola e não tá estudando. Porque um dia ele tava lá fazendo lição de gramática, olhou para aquilo e pensou, meu, isso é inútil. Imagina, o cara se iluminou, pra que ele vai estudar gramática? A vida resolveu, não tem mais nada. Aí ele jogou a lição e sentou de perna cruzada e entrou em samadhi, assim, pá. E aí o irmão ficou puto e falou, por que você não vive então como um monge, já que você tá querendo parecer um monge? Aí o Ramana fez assim, pode crer, você tem razão, cara. Um belo dia, sem ninguém saber, ele saiu. E aí o irmão dele... Ele é adolescente. Ele, 16 anos. Aí ele, assim... O irmão dele virou e disse assim... Toma, precisa pagar a minha faculdade? Toma esse dinheiro aqui. Parece que foi, tipo, providencial. Ele deu dinheiro suficiente pro Ramana catar as coisas dele, pegar um trem até um trecho. E depois ele pegou o trem errado, foi a pé até Arunachala, ela passou fome. Mas ele tava num estado... Nada daquilo mais pra ele importava. O mundo fora era só aparência. E aí,
putz, ele sentou ali no templo e cara, foi tão louco que mesmo depois de iluminado, aí foi o tempo dele assentar essa experiência nele. Porque ele foi para um lugar embaixo da terra, dentro de um grande templo lá. É essa montanha aí. Deixa eu ver, põe aí. Ah, O que ele foi fazer na montanha mesmo? ele foi viver lá. Então, nessa cidade tem um puta templo lindo, lindo, com 4 torres, assim, é lindo. Dá um zoom aí. Então essa é a montanha de Arunachala. É uma colina, assim, não é uma puta montanha. Mas é muito bonito, assim. E coloca aí, Arunachala Temple. Porque aí vai mostrar o templo para onde ele foi. Ele foi para esse templo de Arunachaleshvara, foi para um lugar embaixo da terra, chamado Patalalinga, e sentou ali em meditação. E bichos começaram a comer a perna dele, ele não percebia. Os meninos da idade dele tacavam pedras nele, porque o que esse moleque estranho fazendo isso daí? Mesmo na Índia dos anos 10. Anos 10, mais ou menos. E daí, um outro monge bem mais velho, tipo, já um ancião, começou a tomar conta dele. E aí as pessoas começaram a notar que ele era um santo, que ele já estava iluminado. E achavam que ele era um santo silencioso. Mas ele explicava depois que, tipo, é só que ele não tinha necessidade de falar. Não é que ele tinha feito voto de silêncio. Esse é o templo de Arunachala hoje. É muito legal. Esse negócio gigante? Gigante. Caralho, que foda. No sul da Índia tem vários desses templos. Eu adoro levar as pessoas lá pra dar aula e mostrar como é que funciona, porque isso é como se fosse uma mandala vista em 3D, né? É um corpo sagrado, onde no centro tá entronizada a divindade. É muito legal. Cara, que foda. E depois que começaram a encher muito o saco dele, ele saiu e foi vivendo de lugar em volta da montanha, até vivendo numa caverna na montanha, e depois em outra caverna. E os discípulos começaram a vir, cara. E começaram a perceber que esse cara era extraordinário. Porque você chegava perto dele, ele olhava pra você e todo o seu sofrimento dissolvia, assim. Vluf. E de repente o sentido da sua vida aparecia. E mestres mega eruditos, que eram reconhecidos na Índia inteira, como o principal discípulo dele, né? O Ganapati Muni. Esse cara era considerado um shastri, né? Um mestre nos shastras. Ele encontrou o Ramana, fez uma pergunta, o Ramana ficou olhando para ele 15 minutos em silêncio. Suficiente para qualquer um de nós falar assim, ele não sabe, eu vou sair. Mas o Ganapati Muni ficou lá. E ele olhando pro Ganapati Muni, ele rompeu o silêncio e respondeu em voz alta. O cara fez assim, esse cara é o maior mestre vivo da Índia hoje. Caralho. O que será que aconteceu ali, né? Será que ele ficou pensando ou fazendo conexão? Não, ele tava fazendo outra coisa. Ele tava se derramando no cara. Ele tava deixando o cara preparado para entender o que ele tava transmitindo. Porque um mestre desses, se você tá na presença dele, eu já tive eu tive a honra, assim, de estar na presença de alguns deles, de você estar junto. Aliás, lá em Arunachala, Ramana morreu na década de 50. Você sente ele ali, cara. Tem uma parada ali que traz gente do mundo inteiro mesmo, assim. É gente do planeta Terra que vai pra lá, porque começou a construir-se um ashram em volta dele e tal. E ele era tipo São Francisco, inclusive. Onde ele sentava, os bichos selvagens vinham pra comer na mão dele, ficavam cobras, gaviões, tudo. E tipo, porque ele era essa expressão viva de amor, cara. Então um mestre desse, ele olha pra você e você entende, assim, existe algo a mais na vida além do meu sofrimento, além dos meus desejos, além das minhas certezas vãs. E esse cara pode me mostrar esse caminho. Aí você fala assim, caraca. Então, quando ele me diz, não há diferença entre eu, você e Deus, que Brahma, Atma e Guru, né? Brahman, o divino absoluto, Guru, o mestre, e o si mesmo são um e o mesmo, aí você fala, putz, pode crer. Ele tá me dizendo e ele tá me mostrando que isso é verdade. E você falou que eles são humildes, né, mano? É uma característica fundamental. Não é assim, porque assim, a humildade estereotipada, a falsa humildade, assim, de eu não sou nada, viu, Lutz? Isso aí é hipocrisia. Mas eles são humildes naturalmente, assim, tipo, eles não fazem questão de se mostrar grandes. Porque eles são naturalmente. Eventualmente, um mestre do que a gente chama de louca sabedoria pode parecer... Porque houve mestres que eram riquíssimos e eram iluminados. Houve mestres que eram reis. O rei Janaka, por exemplo, Krishna. Enfim... o próprio Ibn Arabi, que é um dos maiores sheikhs sufis de todos os tempos, era riquíssimo. Mas eles não pertencem às coisas que eles têm. Entendo. As posses deles não os têm. Tem uma história bem bonita sobre Ibn Arabi, sobre isso, que depois a gente podia falar. Enfim. Esses... Pode ser uma impressão minha, mas por que são todos velhinhos? Não são, não. Não, veja, o Ramana tinha 16 anos. Aí ele já virou um mestre ali. Tem um outro chamado... Embora a organização espiritual dele seja gigantesca e meio
assustador, assim. Eles têm o maior templo hindu de todo o planeta Terra lá em Nova Delhi. Parece assim, é uma organização em volta de um cara chamado Swaminarayan. Esse Swaminarayan tem até um documentário sobre ele, porque ele é dos 1700. E quem narra... Eu não vou lembrar o nome do ator. Eu só lembro que ele foi o cara que fez o Rei Príamo no filme Troia. O pai do Heitor, tá ligado? Não. Sabe Stardust? Já assistiu? Não. Puta, mano. Então, enfim, é esse cara. Ele faz o rei mal lá do Stardust que morre no começo, enfim. Esse cara narra um documentário sobre esse Swaminarayan, que é um menino que de jovem se iluminou e fazia altas práticas espirituais, de tipo de ficar em Vrikshasana, né, que é a postura da árvore, é uma perna só durante dias e dias, meditações, faça chuva ou faça sol por meses. Aí depois a organização que se fez em volta dele é meio sinistra, assim. Tem um templo até em Nova Delhi, é bem bonito, sim, mas parece a Disneylândia dos templos, sabe? Até aquelas catracas de montanha-russa tem pra entrar no templo. Tem um barquinho mostrando a história do hinduísmo no templo. É divertido pra turismo, mas não é um lugar espiritual, assim. Entendo. Mas eles, 300 anos atrás, foram iluminados, né? Enquanto menino. Mas aí que tá. Também essa coisa do... o menino iluminado e a organização dele parece meio sinistra. Uma das coisas que faz a gente lidar com o sofrimento a partir da prática da meditação é o entendimento da impermanência, Lutz. Nada é fixo. Tudo se transforma. E até ensinamento espiritual degenera. Até ensinamento espiritual tem prazo de validade. Por isso que precisam novos mestres vir ensinar as mesmas coisas. Porque eventualmente as pessoas esquecem ou mudam a mensagem ou pervertem a mensagem. Então tudo decai, assim como a gente. A gente está aqui nesse processo, né, de amadurecimento, né? E daqui a pouco eu já estou ficando careca. Lá Eu também. Na Deriva, eu falei, o hate que mais me doeu foi um cara que escreveu assim, não passa de um careca cabeludo. Tudo bem, vamos chamar de maluco, chama do que você quiser. Uma careca cabeludo é a mais, igual, né, mano? O Sérgio Porra, Sacani, tá é ligado? pesado. Caralho, entendi. Então tudo decai e morre. Abraçar a possibilidade da impermanência ajuda a gente também a lidar com o sofrimento. Porque faz a gente entender que, bom, uma vez que nada dura para sempre, o que é mal não dura para sempre, mas o que é bom também. Mas o que é bom porque é singular, porque nunca vai se repetir. O Sérgio, o Clóvis de Barros Filho fala isso, é muito bom, né? Aliás, é por isso que o podcast dele chama Inédita Pamonha, por causa desse exemplo que ele deu durante anos de que... Bom, como eu gosto de pamonha, então quando eu tô voltando de Piracicaba, eu adoro parar no Rancho da Pamonha e comer uma pamonha. Aí eu comi uma pamonha, nossa, que felicidade que me deu comer uma pamonha. Então eu vou comer uma segunda pamonha. Mas então se foi tão bom na primeira e na segunda, acho que eu vou comer a terceira. Na 7ª pamonha, talvez eu nunca mais queira ver pamonha na minha vida, porque eu tô tentando reproduzir uma experiência que é única. Esse sou eu com estrogonofe. Hã? Como é? Estrogonofe era a minha comida favorita. Isso rolou com o estrogonofe com você? Até eu comer toda semana. Aí eu fiquei enjoado. Poxa, aí tá vendo? Eu tenho pouca coisa na vida que eu não como. Uma delas é uva passa. E eu lembro de criança que minha mãe me deu um sacão de uva passa e eu comia até vomitar. E aí eu nunca mais quis chegar perto de uva passa na minha vida. Caralho, que loucura.